Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Bem? Ótimo, graças a Deus. Vamos para mais uma aula de hoje? Vamos ver agora geografia. Muito bem. Olhem só, na atividade anterior, nós falamos um pouquinho, não foi? Sobre a população brasileira, a distribuição dessa população, como é que está distribuída, se está bem distribuída ou mal distribuída. Foi isso? Nós vimos, né, o mapa lá na página 163, que quanto mais pontinhos vermelhos tinham, significava que tinham mais pessoas naquela região. Não foi isso? Muito bem. Olha só, na atividade da página 164, estava pedindo para você escrever verdadeiro ou falso. E aí, os estados brasileiros têm número total de habitantes bem parecido. Em todos os estados são bem parecidos os números de habitantes, verdadeiro ou falso? Falso, muito bem. Parabéns, minha gente. Segundo, nas áreas litorâneas e próximas às capitais, há maior número de habitantes, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem, minha gente. Ó, vocês estão de parabéns. Terceira, a população brasileira não é bem distribuída pelo território. Exatamente, verdadeiro. Se você marcou falso lá em cima, que dizia, né, que era bem distribuída, aqui logo você vai ver que ela não é bem distribuída, aqui ela é falsa. Não é isso? Muito bem. Próxima. As porções central e norte do país são as que concentram o maior número de habitantes. Muito bem, minha gente. Falso! Vocês estão de parabéns, tá? Aí depois nós fomos para outra atividade, não é isso? Que perguntava como era feito o cálculo, né? Para descobrir a densidade demográfica daquele local, da região, né? De um determinado lugar. E aí a gente viu que a gente deve dividir o número de habitantes, não é isso? Da população absoluta, pela extensão daquele lugar. Não foi isso? Pelo tamanho do local. Aí a gente vai chegar na quantidade de pessoas por quilômetros quadrados. Na página 166, vocês tiveram que olhar o mapa, não foi isso? Que estavam sem os nomes dos estados. Para isso eu tinha falado, olha lá no mapa anterior, não foi? E aí, ó, pediu para vocês pintar de laranja a unidade federativa com a maior densidade demográfica do Brasil. E aí vocês pintaram quem de laranja? Muito bem, Brasília, não é? Ótimo. Pintar de amarelo os dois estados com menor densidade demográfica do país. Quais foram os dois estados que vocês pintaram? Roraima e Amazonas. Muito bem, minha gente, parabéns. Na letra C dizia assim: pinte de vermelho os dois estados com maior densidade demográfica do país. Rio de Janeiro e São Paulo. Muito bem, minha gente. E por último, ele diz assim: dê um título ao mapa e pinte a legenda com as cores usadas. E aí, né, vocês vão dar um título, não é isso? Dentro do contexto que a gente viu. E pintar as legendas, né? As legendas foi esse quadradinho aqui embaixo, ó, que pedia para vocês, que tá em branco, não é isso? Que a gente vai ver mais à frente, hoje, na aula de geografia mesmo. Essa legenda pintadinha, mas quando já vem a informação para a gente ir ali no mapa e localizar. Aí quem deu a localização foram vocês. Foi isso, gente? Muito bem. E lá na página 167, pediu para vocês. Foi brincando de geógrafo, certo? Eu peço que quem não fez, manda para mim, que lembra que nós falamos sobre essas atividades, precisam serem feitas. Não é isso, gente? E aí, por último,
diga não a toda forma de discriminação, toda, né? E a gente vê lá isso lá no Pequeno Cidadão, tá bom? Tava pedindo para criar um cartaz com colegas. Isso aí, minha gente, como nós estamos cada um na nossa casa, não temos como fazer, vocês podem fazer no caderno, certo? Podem fazer numa folha de papel ofício. Se não tiver, faz no caderno, tá? Com imagens que vocês podem desenhar, tá? Tia sabe que vocês são bem criativos, tá bom? Nossa aula de hoje vai falar sobre relevo e rios do Brasil, tá bem? Então, ó, o relevo brasileiro não tem grandes altitudes. A maior parte dele é formada por planaltos e depressões. O Pico da Neblina, com 2.994 metros, localizado no norte do estado do Amazonas, na Serra do Imeri, é o ponto de maior altitude do país. É esse aí, como vocês podem observar, que a tia colocou aí, o Pico da Neblina, tá bom? Vamos observar o mapa a seguir, as principais formas de relevo do Brasil. Gostaram? Tia colocou o mapa igual do livro de vocês. Gente, tia procurou o mapa. Aí eu disse, eu quero um que mostre a legenda lá embaixo, tudinho. Aí tinha uns mapas muito diferentes. Tinha mapa que tinha quantidade de legendas maiores e tinha uns que tinham menos legendas, menos informações. Eu disse, espera aí, vamos colocar igual do livro. Foi, tia tirou uma foto e colocou aí pra gente. Pra gente não ficar, olha pro vídeo, olha pro livro, olha pro vídeo, olha pro livro. Certo? E aí, gente, observem que esse mapa ele possui cores laranja, verde e amarelo, não é isso? Mas ele também tem uns quadradinhos. Esses quadradinhos, observem aí embaixo, certo? Que tem um retângulo com as legendas dentro, certo? Com todas as informações. O quadrado que ele está em branco, no meio, ele está relacionado à capital do país. Os quadradinhos que são pintados de preto escuro, não dá para tia ler daqui para aí, mas eu acredito que dá para vocês lerem aí na TV ou no computador, tá? Que ele abre maior a tela. É a capital do estado. Certo, gente? Então, ó, observem aí. Pernambuco. Aí, quem é que tá com o quadradinho aí em Pernambuco? Recife. Não é isso? Paraíba. João Pessoa. Exatamente. Amazonas. Manaus. Tá bom? Acre. Rio Branco. E por aí vai. Todas as cores, todos os lugares do Brasil que tiver cor laranja, está falando de áreas de planalto. Certo, gente? Vamos ler esse mapa aí bem direitinho. Todas as regiões onde tiver verde, está falando das áreas que tem depressão. Depressão doença não, tá? Vamos lá. E onde tem amarelo, está mostrando áreas que tem o quê? Planícies. Certo, gente? E onde tem aquele triângulo assim, ó, escurinho, todo pintadinho de preto, é a área que mostra onde tem o quê? Exatamente, picos, tá bom? Então, precisar usar essa legenda aí para fazer atividade, olha com bastante atenção, tá bem? Vamos observar agora aí Pernambuco. Todo mundo achou Pernambuco? Todo mundo achou? Página 168, vamos lá? Relevos e rios do Brasil. Vamos lá, todo mundo? Olha, aí na página 168, que tem um mapa igual de vocês, tá? Eu queria que vocês localizassem Pernambuco. Todo mundo já achou? Vamos lá. Qual é a capital de Pernambuco? Recife. Muito bem. Viram que no nome Recife tem um quadradinho? No Recife, quais as formas aí que a gente vê de relevos e rios que tem aí em Recife? A gente tem quais legendas? Vamos lá? Quais cores? Nós temos as 3 cores, não é isso? Nós temos o laranja de planalto, verde de depressões e amarelo de planícies. Então, e temos a capital. Vejam só, nós temos os 3 tipos de relevos aqui em Pernambuco. Certo, gente?
nós temos. Então, ó, se a gente for lá pro Acre, todo mundo chegou no Acre? Vamos fazer igual se a gente estivesse na sala de aula. Todo mundo chegou no Acre, junto comigo, no chão a gente viajou de Pernambuco pro Acre. Chegamos bem rápido, né? Olha, qual a capital do Acre? Qual a capital do Acre? Muito bem, Rio Branco. Quais formas de relevo tem no Acre? Vamos lá, olha aí. Depressão e planícies. Como foi que a gente descobriu que só tem depressão e planícies? Exatamente, porque só tem verde e amarelo, não tem laranja. Vamos lá no Paraná. Todo mundo aí embaixo, mais abaixo, região sul do Brasil. Vamos lá, vem descendo o mapa, descendo, descendo, descendo. Todo mundo chegou no Paraná? Gente, a gente tá viajando, né? Bem rápido. De Pernambuco já fomos para o Acre, do Acre já fomos para o Paraná. E aí, todo mundo? Chegamos no Paraná. Qual a capital do Paraná? Curitiba. Muito bem. Quais formas de relevo nós temos aí no Paraná? Planalto e depressão. Temos planícies? Não. Como é que a gente chega a essa conclusão? Porque só tem laranja e verde. Não é isso, gente? Muito bem. Olhem só. Próxima página. Vamos lá. Altitude é um dos... Tia botou aí alimentos. Gente, pelo amor de Deus, tia leu e releu tanto isso aí. Altitude é um dos elementos. Aquele negocinho que dá na garganta de tia, né? Ó, altitude é um dos elementos, tá? Eu acho que tia tava com fome na hora que tia escreveu isso aí. Olha só, a altitude é um dos elementos que classificam as formas de relevo. Para medir a altitude de um local, o ponto de referência é o nível do mar, que está a 0 metro de altitude. Observem aí que nós temos o nível do mar, temos a setinha do nível do mar, e temos aí a altura, né, a setinha laranja, numa montanha, mostrando em parte da pedra. Observe que nós temos uma linha do nível do mar, tem uma linha assim, ó, passando, ficando igual com a setinha. Observe que essa seta que está na montanha não está encostando lá embaixo, porque está medindo exatamente a altitude, que ela é medida a partir do nível do mar. Então, ela sobe um pouquinho, certo? Imaginem aí vocês, fica todo mundo em pé. Sim, pronto. A gente tá em pé no chão. Vamos, todo mundo em pé. Deixa de preguiça, vamos lá. Pronto, boa. Todo mundo em pé. Ainda tô vendo gente sentada aí, hein? Vamos lá, em pé. Estamos pisando no chão, tá bom? Isso aqui é a altura, tá? Pra gente medir a altitude, é como se a gente fosse subir agora em cima do sofá ou da cadeira. Ficou em pé? Pronto. Fique em pé aí, em cima do sofá ou da cadeira. O que mamãe deixar. Pede a mamãe. Mamãe, posso ficar em pé aqui em cima do sofá rapidinho, se tiver sem sapato, tá, gente? Ou em cima de uma cadeira. Tá bem? Pronto. Observe que vocês estão agora mais alto que o que vocês estavam antes. Vocês estão a uma altura diferente do que estava do chão. Essa altura, essa diferença que vocês estão aí do sofá ou da cadeira para o chão, é exatamente essa diferença aí, ó, que a gente pode observar que tem entre o nível do mar e aí na montanha que a gente tá vendo. Então, é como se a medida agora de vocês fossem acima do nível do mar. Estivesse sendo medida a nível do mar. Tá? Volta aí pro chão. Todo mundo voltou? Boa. Saímos da altitude. Não estamos sendo agora medido a nível do mar. Certo? Então, essa diferença que nós ficamos do chão pra gente, tá? Pegamos o chão e a gente aqui, ó. Vocês fizeram isso. Não foi? Então, vocês ficaram à altura do chão.
Ó, não foi assim que aconteceu? O livro é o chão, tá bom? O que vocês fizeram? Estavam em pé no chão, subiram em cima da cadeira ou do sofá, ficaram a outra altura aí, ó. Então, essa diferença aqui é como se estivesse sendo medida o nível do mar, tá bom? É exatamente essa diferença que a gente observa aí. Esse espaço aqui no meio, entre chão e o nosso corpo. Tá bem, minha gente? Então, ó, dessa forma nós podemos prestar atenção, certo? E ter a conclusão da diferença de altura e altitude. Elas são diferentes, tá? Como o tia falou, a altitude é a medida em relação ao nível do mar. A altura do mar vai estar lá para poder... O avião, por exemplo, quando o avião está passando lá em cima, a altitude dele, que ele está lá, né? É medida a nível do mar. Não é do chão, é a nível do mar. Agora, a altura, tia repetiu aí, né? A altitude. A altura é sempre medida em relação ao terreno no qual está determinado objeto ou pessoa. Por exemplo, esse objeto aqui, ó, tá aqui no livro. Ele vai subir. Que altura ele tá aqui? Eu vou medir do chão para cá. Um prédio, por exemplo, a nossa altura, a altura da nossa casa, tá ali, fixo no chão. Certo, gente? A altura está sendo medida a partir do terreno que tá ou a pessoa ou determinado objeto. Certo, gente? Tia vai pedir desculpa a vocês mais uma vez, porque ficou aí a altitude 2 vezes. Tá bem? Olhem só. Vamos falar um pouquinho sobre planalto, tá? A superfície do planalto ela é um pouco ondulada e com altitude variável. Exatamente, ela é medida acima do nível do mar. Normalmente acima de 300 metros, incorporando serras e chapadas. Então, quem aqui, quando viaja, gosta de ficar observando pela janela tudo que tá vendo? Eu gosto. E aí, gente, quando vocês observarem, quando vocês viajarem de ônibus, de trem, de carro, observe as paisagens ao seu redor, tá bom? E aí vocês vão lembrar, olha, eu lembro-me que uma vez na aula de geografia a gente viu que isso aí é um tipo de planalto. E como é que você sabe disso? É porque aí, ó, normalmente acima de 300 metros, tem serras e chapadas. Então, isso aí é um exemplo de planalto. No Brasil, aqui em Pernambuco, nós temos? Sim, nós vimos que sim. Tá bom? Alguns exemplos de planalto no Brasil, nós temos os planaltos residuais, que é essa primeira imagem aí, tá bom, gente? Na minha tela aqui tá do meu lado esquerdo. Eu acredito que na tela de vocês fica do lado direito, tá bom? Mas a outra é norte-amazônicos. É outro tipo de planalto norte-amazônicos, que é esse que tem aí caindo uma cachoeira, né? Bem bonita aí, tá bom? Essa queda d'água aí é o exemplo de planalto norte-amazônico. A outra é que não tem a água, planaltos residuais. Tá bem, meus amores? Nós também temos tipos de planaltos serras do Atlântico Leste e Sudeste. Essa imagem aí, ó, a primeira, mais acima, ela é um tipo de planalto, serras do Atlântico Leste e Sudeste. E a outra que é muito, muito, muito conhecida, que as pessoas vão para lá para viajar, tá? Ela é a Chapada Diamantina. Certo, gente? Muita gente vai, minha gente, para a Chapada Diamantina viajar, porque é muito bonito. Tem só isso aí não, viu? Tem umas formações de alguns rios, assim, embaixo, águas cristalinas, a coisa mais linda do mundo. Mas aí a gente não dá para trazer todas as imagens, né? Qualquer coisa, depois vocês vão olhar, gente, lá no Google. O que eu digo aos meus filhos, eu digo sempre a vocês na sala de aula, né? Explorem a internet para entretenimento, para brincar, para jogar, mas também explore muito para o conhecimento, tá bom? Então, super vale a pena, depois de uma aula dessa, você ir lá e colocar outros exemplos, tá? E aí vocês vão, eu quero conhecer como é a Chapada Diamantina. Vai lá, Chapada Diamantina, pesquisa onde está localizado, o turismo, como é bem explorado lá. Vocês vão se encantar. Vai por mim, eu já posso imaginar que vocês estão tudinho aí já curiosos, querendo saber como é.
tá bom? E planícies, tá bom? A superfície ela é plana, com altitude em torno de 100 metros. As planícies são formadas por acúmulos de materiais carregados pelos ventos, pelos mares e pelos rios e são depositados nessas áreas planas. E aí forma essa paisagem que é a coisa mais linda do mundo. Não é, gente? Muito lindo mesmo. Então, quando vocês, por um acaso, viajarem aí, avião, tá? A gente consegue observar, dependendo da altitude que ele esteja, a gente consegue observar ainda, né? Dependendo do local. E nós podemos ver que elas são facilmente alagadas e se concentram nos litorais brasileiros e nas regiões de rios, tá bom? E aí observe planície do rio Amazonas, tá? Coisa linda, minha gente. Eu fico me imaginando, sabe o quê? Andando por aí de barco, assim, rio adentro. É muito, muito lindo, minha gente. É coisa linda demais. Não é da gente ver? Vocês também acham lindo? Eu acho que dá vontade de você, né?